A paz do Senhor Jesus para todos. Nessa manhã eu quero deixar mais uma palavra que se encontra em Mateus, capítulo 8, versos 23 em diante, que diz assim a palavra do Senhor. Depois que entrou no barco com seus discípulos, seguiram e levantou-se no mar tão grande tempestade que o barco estava sendo coberto pelas ondas. Jesus, porém, estava dormindo, glória a Jesus. E os discípulos se apavoraram e o despertaram, dizendo: Salva-nos, Senhor, que vamos morrer. E ele respondeu: Por que temeis, homens de pequena fé? Então Jesus levantou, repreendeu o vento e o mar, e houve uma grande calmaria. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo 27 vai dizer: E aqueles homens se admiraram, dizendo: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós vamos ver aonde Jesus sai com os seus discípulos, os seus amigos, né? E Jesus estava um pouco cansado e foi descansar um pouco naquele barco. E o texto vai dizer que se levantou um vento, se levantou as ondas, se levantaram o mar e começou a assolar aquele barco. E o que me chama a atenção é que esse vento, essas ondas, não inquietou Jesus, mas inquietou os discípulos. Aonde os discípulos olham para a situação e diz: Jesus, não estás vendo que nós iremos perecer? E ali eles ficaram preocupados. E ali eles se despertando Jesus, eles despertaram a Jesus com medo, né? Porque aqueles homens eram homens que conheciam o mar, aqueles homens eram homens que estavam acostumados à pescaria, a entrar no mar todos os dias da sua vida. E o que me chama a atenção é que Jesus desperta do seu sono, olha para aquela situação, como diz o versículo 24, e levantou-se o mar tão grande tempestade, que o barco estava sendo coberto pelas ondas. Jesus, porém, estava dormindo. O versículo 25 vai dizer que os discípulos aproximaram-se e despertaram Jesus, dizendo: Salva-nos, Senhor, que vamos morrer. Interessante é que nos primeiros momentos de tensão da nossa vida, nos primeiros momentos de preocupações da nossa vida, nos primeiros momentos de vento forte na nossa vida, nós pensamos todas as vezes que iremos morrer. Todas as vezes que as ondas se levantam sobre a nossa vida, sobre a nossa família, nós olhamos para a nossa situação e achamos: eu vou perecer, aonde está Jesus? O que foi que eu fiz para isso acontecer? Louvado seja o nome do Senhor. Mas os discípulos, eles tomaram uma posição correta. Eles clamaram a Jesus. E quantas vezes eu e você estamos passando por ventos, por tribulações, e procuramos ajuda em todas as partes da nossa vida, mas não procuramos buscar primeiramente a Jesus. Esses discípulos, eles tinham uma caminhada com Cristo, ele tinha visto o que Jesus já tinha feito na terra, mas o que eu aprendo é que cada vez que nós nos aproximamos de Jesus, nós conhecemos que ele é fiel, nós conhecemos que ele é amigo, nós conhecemos que ele é verdadeiro. Cada vez que nos aproximamos de Jesus, nós conhecemos que ele nunca vai nos desamparar. Como diz a Bíblia, uma mãe pode até esquecer de amamentar um filho, mas jamais o Senhor vai se esquecer de você e de mim. Louvado seja o nome do Senhor. O texto vai dizer claramente que Jesus despertou e repreendeu o vento,
Mas antes de Jesus repreender o vento, o versículo 26 vai dizer, e respondeu: por que temeis, homens de pequena fé? Então Jesus levantou, repreendeu o vento e o mar, e houve uma grande calmaria. Jesus olha para a situação, para aquele vento, Jesus olha para aquelas ondas altas, e o primeiro passo que ele olha, que ele diz, a primeira coisa que ele diz aos discípulos é: por que temeis, homem de pequena fé? Aqueles discípulos, eles conheciam Jesus, ele tinha visto Jesus fazer outros milagres na vida de outras pessoas. Esse discípulo, ele tinha ouvido Jesus chamar Pedro, chamar João, chamar todos aqueles que estavam com ele ali no barco, deixar a sua vida secular e trilhar uma vida ministerial com Jesus. E Jesus olha para ele e diz: homens de pequena fé, por que temeis? Né? E o que me chama a atenção é que Jesus, ao falar com cada um deles, Jesus repreende o vento e o mar. E ele mesmo diz, que o texto vai dizer para mim e para você, que ele repreendeu o vento e o mar, e houve uma grande calmaria. E eu quero dizer a você que todas as vezes que se levantar um vento contra a sua vida, todas as vezes que o mar se levantar contra a sua vida, clame a Jesus, clame ao Senhor, porque Ele nunca vai lhe desamparar. O Senhor, Ele nunca vai nos desamparar, porque Ele é fiel, Ele é justo. Talvez você clamou, talvez você clama e Ele não lhe atende na hora que você quer, porque existe um momento propício do Senhor. Maria, certa feita, estava com seu irmão enfermo à beira da morte e mandou avisar Jesus. Jesus disse que ia lá, mas quando Jesus chegou, Lázaro já estava morto, já tinha sido sepultado. Então, queridos, existe coisa na nossa vida que não é o nosso tempo, não é o nosso querer, mas é o tempo, é o querer do Senhor para nossas vidas. Uma coisa eu tenho certeza, que jamais o Senhor vai ouvir a minha e a sua oração e não vai atendê-la. O atender de Deus pode ser: espere mais um pouco, um sim ou um não, mas sempre Ele vai nos responder. Talvez você não tenha ouvido Deus falar com você, ou Jesus falar com você, por motivo das ondas estar muito alta, o barulho do vento não deixa você ouvir a voz do Senhor. Mas Ele falou com os discípulos: por que temais, homens de pequena fé? E Ele levantou, repreendeu o vento e o mar, e o versículo 27 vai deixar claro para mim e para você que aqueles homens que conheciam Jesus, aqueles homens que viram Jesus fazer grandes milagres na vida das pessoas por onde Jesus passou, o versículo 27 vai dizer que: e aqueles homens se admiraram, dizendo que quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Porque cada das vezes que nós clamamos o Senhor, Ele vem ao nosso socorro, Ele vem ao nosso encontro. Todas as vezes que nós estamos em uma tribulação, todas as vezes que as perseguições, todas as vezes que o mar se levanta contra a nossa vida, Jesus vem e faz algo novo na nossa vida. O texto vai dizer claramente que aqueles homens se maravilharam e olharam um para o outro e disseram: que homem é este, que até o mar e o vento lhe obedecem? Eu quero dizer a você que vai me ouvir através desse vídeo, esse homem é Jesus Cristo de Nazaré, que fez o maior milagre à humanidade na terra, de ir até a cruz do Calvário, morrer por você e por mim, morrer por nós, pagar um preço, morte de cruz, porque Ele te ama, porque Ele te escolheu. Que homem é esse? É aquele que vem de encontro ao meu e ao teu lar. Que homem é esse?
é aquele que vem de encontro à minha e à sua diversidade para dizer: está feito, está decretado. O vento soprou até hoje, o vento soprou até agora, porque Jesus está no barco. Convide Jesus para entrar no seu barco, convide Jesus para entrar na sua casa, convide Jesus para entrar no seu casamento, convide Jesus para entrar nos seus negócios, convide Jesus, clame a Ele para entrar nas suas finanças, porque Ele vai acalmar o mar, seja qual for a área da sua vida, porque Ele não mudou, Ele é o mesmo. Querido, Jesus nos ama, Jesus nos comprou com seu sangue vertido na cruz do Calvário. Foi Ele que nos escolheu, não fomos nós que escolhemos a Ele. Então, queridos, a palavra desse dia de hoje para a tua vida é: buscar o Senhor enquanto se pode achar. Levante a sua cabeça, ainda que o mundo te abandone, ainda que o mundo venha levantar palavras para lhe entristecer. Talvez você olha para dentro de você e diz: alguém me deixou, fulano me deixou, ciclano me deixou, alguém me abandonou, mas Jesus jamais vai te abandonar, porque Ele é o teu Deus, Ele é o teu amigo fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, a palavra de hoje se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versos 23, porque o Senhor nos traz aqui para dizer para mim e para você: eu tenho o poder para acalmar o mar. Eu vou acalmar a tempestade da sua vida, seja ela em qual área for. Então, clame somente a Ele. Chame por Ele, porque Ele não mudou. O Rabino da Galileia, Ele está pronto para te ouvir e me ouvir. Ele está pronto para te socorrer e para me socorrer, porque Ele é o meu socorro, Ele é o seu socorro, Ele é o seu refúgio, Ele é a sua fortaleza. Clame a Jesus, porque Ele vai vir ao seu encontro. Ele é o seu socorro. Ele é a sua fortaleza. Que você possa ficar com essa palavra em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe.